passagem aqui que eu gosto muito, fala muito comigo. Eu acredito que vai falar com muitos que nesse momento está ouvindo. Sim. Aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 43, o verso 2, o versículo 2, que diz assim, ó: Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Aqui Deus está falando com o profeta, dizendo, olha, quando você passares pelas águas, não está dizendo assim, se você passar, eu estarei contigo, mas quando? Porque há momentos que a gente passa por momentos difíceis, e a gente não sabe quando esse momento vai chegar. Mas aqui Deus está falando, quando passares pelas águas, não se afogará. E um exemplo bem claro é quando o povo está saindo lá do Egito. Ele se encontra num lugar chamado Pierote, que significa beco sem saída. E literalmente ele estava no beco sem saída, porque atrás estava Faraó e seu exército. Na frente estava o Mar Vermelho. E dos lados, montanhas. Então ele estava encurralado. E o povo ali murmurando, ai Moisés, você nos trouxe aqui para morrer no deserto. É mais fácil a gente voltar e trabalhar como escravo lá para Faraó. Aí Moisés diz, olha, veja o grande livramento que o Senhor nos dará. O Senhor pelejará por vós e buscareis. Êxodo 14:14. E mais para frente, Deus conversando com Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. E olha, o que tu tem na mão? Essa vara, esse cajado, estenda. Ele estendeu sobre o mar se abriu. E quando passares pelas águas, não se afogará. Todo o povo hebreu que passou naquele caminho, quando o mar se abriu, nenhum deles se afogou. Nenhum deles. Deus guardou todos. Eu estarei contigo. Quando pelos rios, estava Pedro no barco, mais alguns discípulos de Jesus. Jesus, de repente, aparece e eles pensam que é um fantasma. E Jesus andando sobre as águas. E eles gritam, ai, fantasma. Jesus, não temas, sou eu. Não temas significa não tenha medo. Aí Pedro, se é o Senhor mesmo, faça eu ir contigo. Pedro começa. Jesus fala, então venha. E Jesus e Pedro, um começa a andar em direção ao outro. Só que, por conta do vento, Pedro ele tira o olhar dele de Jesus. Ele desvia o olhar, tipo, um medo. Ele começa a afundar. E quando pelos rios não te submergirão, ele não afundou. E ele, help me, Jesus. Senhor, me ajuda, socorro. Jesus estende a mão e tira ele de lá e põe no bar. Quando passares pelo fogo, a gente nunca sabe qual o fogo que a gente vai passar. Qual a tribulação que a gente vai passar, talvez numa empresa, sócios ou funcionário, meu Deus. Ou uma tribulação num casamento, num relacionamento. Mas aqui diz, quando passares pelo fogo, não se queimará, nem a chama arderá em ti. E a palavra diz no livro de Daniel também, 3 jovens, 3 amigos, conhecedores da palavra, da lei. Eles foram ameaçados, olha, se vocês não se prostrarem diante da estátua do rei Nabucodonosor, vocês serão lançados dentro da fornalha ardente de fogo. E eles, ó rei, mesmo que o Senhor não nos livre de ir para lá, nós não nos prostraremos diante da estátua, nós não nos prostraremos diante do Senhor. E eles foram jogados lá. E a Bíblia diz que eles não se queimaram, nem as suas roupas cheiravam fumaça. Ou seja, o próprio Deus estava ali com eles. Então, quando Deus promete algo, Ele cumpre. Eu não sei o que você está passando nesse momento, mas quando passares pelas águas, você não se afogará. Quando pelos rios, não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não se queimará. Nem a chama alguma arderá em vós. E sabe o que é interessante? Que por mais que eles eram jovens, obedientes a Deus, a palavra, Deus não livrou eles de ir para a cova. Aliás, Deus não livrou eles de ir para a fornalha ardente de fogo, mas Deus livrou eles lá dentro. Tem coisas que a gente pede a Deus, ai Senhor, não quero ir. Senhor, me livra disso, de tal pessoa. Só que Deus permite e Ele nos livra naquela situação. Daniel, que significa Deus é meu juiz, o Senhor é meu juiz, ele orou, está lá em Daniel 6:10, 3 vezes ao dia, como de costume. Ele não orou porque ele estava com medo, mas já era costume dele, já era hobby.
E Deus não livrou ele de ir para a cova dos leões, mas Deus livrou ele lá dentro da cova dos leões. Então, Jesus, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas todavia não seja conforme a minha vontade, mas sim conforme a tua. E Deus ficou em silêncio. Mas Deus deu a vitória que ele precisava, que nós precisávamos hoje. Então, não é se você passar, porque todos nós iremos passar por uma situação difícil. O sol vem para todos, para rico, para pobre, para negro, para branco, para índio, para todos. Para humilde, para pessoas exaltadas, para ímpio, para justo. Tanto a chuva, o vento. Então, quando passares, lembra, o Senhor estará com você. Se você estiver passando, olha, não temas. Dizem os estudiosos que na Bíblia está escrito 365 ou 66 vezes a palavra não temas. E quando eu comecei a ler a Bíblia num propósito, eu comecei a caçar esses versículos não temas. Eu não encontrei 365 vezes, nem 366 vezes. Eu encontrei mais ou menos 180 por aí. E depois eu entendi que não está escrito só não temas, mas não temas, dependendo da versão, ela está em outras palavras. Não tenha medo, não pasme, não fique assustado. Mas realmente tem 366 vezes a palavra não temas, de diversas formas de falar, de pronunciar. Ou seja, um ano tem 365, 366 dias por conta do bissexto. Um para cada dia, não tenha medo. Não tenha medo do que aconteceu ontem. Não temas o que está acontecendo hoje. E não tenha medo do que vai acontecer amanhã. Porque o Senhor está no controle de tudo. Então, para você que está assistindo, esqueça de ficar preocupado essa semana. Sabe? Esqueça de ficar ansioso, esqueça de ficar triste. E lembre-se de confiar em Deus. Porque os que confiam no Senhor são como os montes Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E aquele que confia em Deus jamais será decepcionado. Os 3 jovens confiaram em Deus e Deus surpreendeu eles. Daniel confiou em Deus e Deus também surpreendeu ele. Então, para finalizar, Salomão diz lá em Provérbios 16, 1: dos homens são as preparações do coração, mas a última palavra é do Senhor. O homem planeja tantas coisas, mas a última palavra é de Deus. E no versículo 3 ele diz assim, ó: peça a Deus que abençoe seus planos, e eles darão certo. Não é à toa que Salomão foi o homem mais sábio. Né? Claro, depois de Jesus. Jesus era muito sábio. Então, nesse momento, eu oro para que Deus te conceda 10% da sabedoria de Salomão e também 10% da sabedoria de Daniel. Porque Daniel, ele teve a mente, a cabeça ungida por Deus, de tanta sabedoria na parte espiritual. Então, que você receba essas 20% de sabedoria, que vai te ajudar muito. Não peço muito, porque o homem ele pode se destruir com muita sabedoria. Olha, Salomão ele tinha tanta sabedoria, só que ele acabou caindo por conta das mulheres, né? Mas ele se arrependeu, pediu perdão. Então, eu louvo a Deus por essa entrevista, por esse bate-papo. E Glória a Deus. que Deus possa continuar te abençoando e todos os outros que vierem aqui, que possa trazer luz, experiência e um momento muito legal. Gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like. Ative os sininhos para receber uma notificação todas as vezes que postarmos um vídeo novo. Muito obrigado pelo seu acesso e tchau, tchau!